Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 9. Aí, em seguida, vamos orar e os irmãos podem recolher as ofertas. Atos, capítulo 9, dos versos 1 ao verso 19. O título dado é A Conversão de Saulo. Assim diz a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar. Senhor, esse texto tão precioso da Tua palavra que foi lido, que o Teu Espírito Santo já trabalhe essas verdades no nosso coração, nas nossas mentes, removendo toda a incredulidade, nos aproximando mais do Senhor, aprendendo com essa história, crendo mais no Senhor, vendo que o Senhor realmente tem poder para salvar. Senhor, que essa porção da Tua palavra fale e nos edifique nessa noite. Também peço que o Senhor dê sabedoria aos diáconos no uso dessas ofertas que foram levantadas, que sejam para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem recolher. Meus irmãos, o livro de Atos, nós cantamos aqui que Cristo tem poder para salvar. E nós vamos ver, como já lemos nessa exposição da passagem, que realmente é uma passagem que fala do poder de Cristo na salvação dos pecadores. Foi assim com a sua vida, se você já foi alcançado por Cristo, foi assim na minha vida. Todos nós fomos alcançados por esse poder de Cristo. E esse texto é impactante. Aliás, o livro de Atos, meus irmãos, é um livro dinâmico, é um livro cheio de ação, é um livro emocionante, é um livro que fala do início da igreja. Se você começar a ler o livro de Atos, você não quer parar mais de ler. Ele conta as histórias de ação, de como o povo estava, como a igreja estava sendo fortalecida em meio à perseguição. Quanto mais a igreja era perseguida, mais crescia. E nós vamos ver, como já disseram os irmãos do passado, que o sangue dos mártires é a semente da igreja.
E nós vamos ver que tentaram calar a igreja, o crescimento da igreja, e quanto mais tentavam, mais a igreja crescia. E nós vemos aqui então agora que Atos é um segundo volume praticamente do mesmo livro. Ele segue a sequência do Evangelho de Lucas, escrito pelo mesmo autor. É um livro histórico, cheio de passagens. E nós vimos numa ocasião passada, quando tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, falei sobre a morte de Estevão. E Saulo entra praticamente nesse episódio da morte de Estevão. Se os irmãos verem, no capítulo 7, ele termina com Estevão sendo apedrejado. E no capítulo 8 de Atos, diz assim: e Saulo consentia na sua morte. E esse texto, nós vamos ver alguns aspectos interessantes de quem era Saulo, de que coração ele tinha, a serviço de quem ele estava. Nós vamos ver que realmente Cristo tem poder para alcançar aquelas pessoas que nós, no nosso julgamento, julgamos que nunca serão alcançadas. Mas nós vamos ver que o poder para ser alcançado, ela vem de Cristo, e não há ninguém que esteja fora do alcance da graça de Cristo. Talvez aquela pessoa que você está tentando, que você conhece, está tentando evangelizar, que você conhece, talvez até na sua própria família, talvez o seu cônjuge, alguns filhos, você fala, ele é muito arredio, ele é muito obstinado ao evangelho. Será que era como Saulo? Alguém que perseguia, que nós vamos dizer que maltratava e tinha prazer em matar os cristãos? Nós vamos ver também algumas verdades que fala realmente do poder unicamente de Cristo. Saulo não estava atrás de conversão alguma. Depois do episódio da primeira perseguição da igreja, com a morte de Estevão, começou a perseguição da igreja, e alguns cristãos foram dispersos, como o próprio versículo 2 do capítulo 8 diz. Naquele dia, depois da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E agora, depois desse episódio da morte de Estevão, começou a perseguição. Nós vemos, depois, no caso do capítulo 8, Filipe pregando em Samaria, no caso de Simão, o mágico, querendo comprar um poder e Pedro amaldiçoando ele. Vemos o caso de Filipe evangelizando, explicando ao eunuco que lia Isaías e não entendia. E agora nós vemos aqui a conversão de Saulo, no capítulo 9. E Saulo então aparece no livro de Atos como aquele que estava segurando as vestes enquanto as pessoas apedrejavam Estevão. Saulo estava aqui, segurando as vestes e olhando as pessoas apedrejarem Estevão orando para que Deus não lhe imputasse os pecados, e Saulo ouvindo e vendo aquela cena. E Saulo não foi impactado a princípio com aquela cena, mas muita gente, os estudiosos dizem que foi a partir dali que Saulo começou a querer lutar contra a própria consciência, de ver os cristãos sendo martirizados e cantando louvores ao Senhor, sendo mortos e orando pelas pessoas. E talvez aquela cena tenha impactado o coração de Saulo. E nós sabemos, por experiência nossas mesmos e de outras pessoas, que nem todo mundo é convertido repentinamente. Muitas pessoas Deus vai ganhando aos poucos. Deus vai mostrando, vai incomodando, vai de certa forma encurralando a pessoa com acontecimentos soberanamente planejados, e até que então Deus, no caso de Saulo, rende a pessoa completamente. E talvez foi ali, naquele episódio de Estevão, que Saulo, vendo aquilo, começou a ser incomodado. Mas não houve transformação, porque Saulo continuava perseguindo os cristãos. Diz o texto, no próprio capítulo 8, meus irmãos, diz que, verso 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Pessoas choraram sobre a morte de Estevão, que é totalmente legítimo a nós cristãos. Mas diz o verso 3, Saulo, porém, enquanto uns estavam chorando pela morte de Estevão, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárceres. Esse era Saulo. Saulo era um judeu, era alguém religioso, fariseu, alguém extremamente religioso dentro da visão dele, mas nós vemos que Saulo não tinha compaixão nenhuma pelas pessoas. Ele viu a morte de Estevão, viu que as pessoas estavam chorando a morte de Estevão e continuava entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres para serem mortos e apedrejados e presos
unicamente por serem cristãos. Nós vemos então que esse Saulo agora, no capítulo 9, começa a dar continuidade. Diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo era um homem cheio de ódio. Saulo era um homem que não é que ele não ia com a cara dos cristãos, ele odiava os cristãos. Se ele existisse hoje aqui em Maringá, ele teria entrado em muitas casas daqui e arrastado muitos de nós. Ele odiava os cristãos. Não é que ele não era simpatizante com os cristãos, ele tinha prazer em perseguir os cristãos. Então diz aqui o texto que por causa de alguns cristãos que tinham saído de Jerusalém, tinham sido dispersos, o que Saulo fez? Esses eram os planos de Saulo. Veja bem, meus irmãos, os planos de Saulo. Os planos de Saulo estão no verso 1 e no verso 2 do capítulo 9. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, essa expressão do caminho era direcionada aos cristãos, dizendo que aqueles eram homens do caminho, pessoas do caminho e se dirigindo aos cristãos. Assim, homens como mulheres, e os levasse preso para Jerusalém. Esse era o plano de Saulo. Ele viu que alguns cristãos tinham saído de Jerusalém e ele falou assim, não contente com isso, ele falou assim, eu vou à caça desses cristãos. Eles não vão escapar. Então ele pediu para ir para outra cidade buscar, ele pediu como se fosse uma autorização, uma carta de extradição. Para o sumo sacerdote, falou assim, se eu achar alguns cristãos, alguns homens e mulheres nas cidades, eu posso capturar e trazer para Jerusalém? Pode. Então Saulo foi, esse era o plano dele, ele estava perseguindo. Ele foi com essa finalidade, eu vou atrás desses cristãos. Eu vou buscá-los aonde eles estiverem. Veja que o verso 2 diz que ele pediu cartas para as sinagogas, para trazer esses cristãos, e isso foi autorizado. Então Saulo estava indo com uma comitiva de pessoas, estava indo com outras pessoas, indo para Damasco, uma viagem de aproximadamente 240 quilômetros, mais ou menos uma semana de viagem. Veja o ódio desse homem em buscar cristãos. Ele não foi em uma cidade próxima, como 8 quilômetros. Ele foi com a autorização, falou assim, eu vou buscar todos que eu encontrar. Esse era o plano de Saulo. Estava com as cartas na mão, com a autoridade na mão. Porém, meus irmãos, os planos de Deus sempre prevalecem sobre os nossos. Os planos de Deus, Deus não precisa pedir licença para nós. Olha, eu tenho outro plano para você, eu queria ver se você acha melhor trocar. Deus desconsiderou, vamos dizer assim, o plano de Saulo. E a partir do verso 3, nós vemos o plano de Deus em ação. O versos 1 e 2 fala do plano de Saulo. Parece que Deus não estava sabendo, mas claro que estava. Então Saulo, com aquele plano em mãos, não pensando na possibilidade que podia causar isso para ele, simplesmente foi, vazando ódio em seu coração. Aí no verso 3 diz que seguindo ele estrada fora, ou seja, ele estava a caminho de Damasco, com autorização para pegar alguns cristãos que achassem lá. A caminho de Damasco, ao aproximar-se, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Até aqui, meus irmãos, um pouco mais, nós vemos que Saulo não esperava jamais esse encontro. Saulo estava com outro encontro em mente, ele estava querendo encontrar cristãos para arrastá-los para Jerusalém, prendê-los e levá-los no que possível for para a morte. Mas os planos de Deus prevalecem sobre a história, sobre os planos dos homens mais malignos que existem, e assim ainda hoje, meus irmãos. Nós precisamos recuperar essa visão da soberania de Deus, da soberania de Cristo sobre toda a história. Muitas vezes hoje nós vemos e ficamos com medos de perseguições, de problemas, de tudo que nós possamos correr. E nós temos esse medo.
Mas nós precisamos recuperar que Deus tem um plano, Deus está acima dos homens mais maus que existem. Saulo era um homem mau, e Deus está acima dele. Deus simplesmente fez o que quis com Saulo, como faz o que quer com os reis, os soberanos e com a nossa própria vida. Então diz o texto que Saulo estava indo tranquilo, de repente uma luz do céu veio, caindo por terra, e uma voz que é a glória do Jesus revelado diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A luz que Saulo viu era a glória de Cristo. No próprio texto, quando Ananias foi falar com Saulo, ele falou que é Jesus que apareceu para você, Jesus glorificado. A voz que ouviu era a própria voz de Cristo. Cristo interrompeu a carreira de perseguidor e o fez seguir por direção oposta. Nós vamos ver que isso é conversão, meus irmãos. Conversão é quando nós, pela graça de Deus, temos uma mudança radical de vida. Não uma vida agora perfeita, mas uma mudança de direção, de vontade, de emoções. A mudança começa em nosso coração. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o novo nascimento, que a regeneração não é uma cena de romance entre Deus vindo apaixonado pelo homem e o homem apaixonado por Deus, e eles se encontram. Não existe isso. A busca é sempre de Deus. Nenhum homem está apaixonado atrás de Deus e Deus correndo atrás dele. Esse encontro não existe. A salvação é unilateral. É Deus quem nos busca. É Deus quem nos alcança. Todos aqui que foram alcançados pela graça de Deus não estavam buscando a Cristo. Nem eu, nem você. O nosso coração, a Bíblia diz que estava morto em nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos alcançou como alcançou a Saulo. Saulo estava indo então para um projeto e Cristo interrompeu. Saulo perseguia as pessoas que eram do caminho, e foi no caminho para Damasco que Cristo o cegou, o derrubou e o humilhou. No verso 4 diz que Jesus falou para eles, a voz de Saulo, por que me persegues? É interessante que Jesus está ensinando aqui, está para nós e para Saulo, como ele está unido ao seu corpo, que é a igreja. Jesus está falando: Saulo, você não está perseguindo alguns cristãos, você está me perseguindo. Quando a igreja de Cristo é perseguida, quando a igreja de Cristo é ofendida, Cristo está sendo ofendido, porque Ele é o cabeça desse corpo. Então aqui está falando, por que você está me perseguindo? Na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo os cristãos e não a Jesus. Mas Jesus fala, quem persegue a minha igreja, me persegue. Quem maltrata a minha igreja, está me maltratando, está me ofendendo. Então aqui nós vemos que Jesus está se identificando. Isso é muito sério, meus irmãos, porque Matthew Henry mesmo diz que não há nada mais eficaz para despertar e humilhar a alma do que ver o pecado como sendo contra Cristo. Todo o pecado nosso é primeiramente contra Cristo. Foi isso que Jesus quis ensinar para Paulo. Isso que você está fazendo, Paulo, não é uma coisa assim, não é que você está perseguindo um grupinho de pessoas, você está me perseguindo. Esse pecado que você está cometendo é contra mim, é contra a minha pessoa, Paulo. Eu e meu corpo somos um, eu sou a cabeça desse corpo. Isso é muito mais sério. Esse temor, essa unidade que nós devemos ter, que todo o nosso pecado ofende a Cristo, foi o que livrou, nós vemos lá em Gênesis 39, quando José estava para pecar com a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, e ele falou assim, não tem ninguém aqui, mas como que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que quando nós temos essa certeza de que todo o nosso pecado, por mais oculto que possa parecer aos nossos olhos, ele ofende a Deus, que quando nós pecamos contra o corpo de Cristo, ou que pecado for, nós estamos ofendendo a santidade de Cristo, isso se torna mais sério. Isso nos faz ter mais temor diante de Deus. Não é um pecado isolado. Então Saulo diz, quem és tu, Senhor? E Jesus falou assim, sou eu a quem você está perseguindo, Saulo. Imagine a consciência de Saulo, aquele homem que instalava ódio no coração, aquele homem que estava com um plano bem definido, traçado para matar os cristãos, de repente cai por terra, cego, totalmente dependente, inofensivo. E nós não vemos mais ódio no coração dele. A partir daqui nós não vemos mais ódio, não é que Saulo ficou perfeito, mas aquele ódio contra cristãos, nós vemos que sumiu. E nós vamos ver aqui no final duas evidências de um novo nascimento que se aplicam à nossa vida. E é claro que a conversão de Saulo não é um padrão para a nossa conversão. Nenhum de nós caiu na estrada, em alguma estrada,
Provavelmente nenhum de nós ficou cego 3 dias sem comer, sem beber, ouvimos uma luz. Esse foi um caso atípico. Cornélio, que é um outro caso, um outro exemplo forte de conversão aqui no capítulo 10 de Atos, foi diferente, não aconteceu tudo isso aqui. Mas tem princípios aqui que são atuais até hoje. Então nós não podemos padronizar que quem não caiu, quem não viu uma voz, quem não ouviu em aramaico, como Saulo ouviu o nome dele, não foi convertido. Não é isso. Isso foi um caso típico, mas os princípios da verdadeira conversão nós vamos ver aqui, que se aplicam a nós, porque eles estão registrados em todo o Novo Testamento. Então aqui nos versos 6 diz que ele falou, eu sou Jesus, quem é tu persegues. Aí Jesus já continua, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Os companheiros, até aqui, meus irmãos, nós já vemos que a vida de Saulo tem uma mudança. Saulo estava acostumado a dar ordens, a ir rumo afora, agora ele começa a receber ordens, indefeso. Ele começa agora, sem saber ainda muito o que estava acontecendo, Jesus começa a falar assim, sou eu que estou te perseguindo, levanta e vai, continua até a cidade onde você estava indo, que lá vão falar o que vai acontecer com você. E aí diz que o verso 7 diz que os companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém, mas Saulo obedeceu. Saulo provavelmente não fazia ideia dessa verdade, aquele perseguidor, caçador de cristãos, que os historiadores chamam de touro indomável, animal feroz indomável contra os cristãos, agora está cego, caído, e aquela cidade que ele ia entrar como perseguidor, que ele ia entrar como alguém autoritário para pegar os cristãos, meus irmãos, ele entra cego e sendo guiado pelas mãos. Na cidade que ele estava indo com autorização para perseguir os cristãos, ele entra sendo guiado, cego, totalmente, naturalmente humilhado. E provavelmente ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Mas no verso 8 diz que, então se levantou Saulo da terra, e abriu os olhos, mas não podia ver nada. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Meus irmãos, tenta imaginar a cena desse homem, ele era um carrasco contra os cristãos, ele estava chegando na cidade como alguém que ia assolar, ia colocar medo em todo mundo. Agora ele chega cego, as pessoas tendo que levá-lo. Ele não tinha condição de entrar por conta própria, na cidade que ele ia entrar para fazer maldade. Olha como que Deus estava humilhando, estava mostrando o poder dele, que os planos de Deus prevalecem sobre os nossos planos. E diz o texto no verso 9 que esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Provavelmente, meus irmãos, esses 3 dias que ele veio, ele estava realmente num jejum diante de Deus, pensando, refletindo, e Deus trabalhando na vida dele, e ele vendo tudo passando nesses 3 dias na mente dele, a vida passada dele. O que ele fazia contra os cristãos, o que estava acontecendo, uma nova realidade que ele nunca tinha visto na vida dele. E ele ficou ali, e Deus deixou esses 3 dias para ele como se ele estivesse sendo purificado, higienizado na sua mente e no seu coração, com a nova realidade espiritual que estava acontecendo diante dele. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que o mesmo Deus, o mesmo Cristo, que trouxe essa humilhação para Paulo, a finalidade de Cristo não é nos humilhar por humilhar, é nos fazer vê-lo como ele é, porque Cristo vai trazer cura para Saulo. E agora nós vamos ver que, e nós conhecemos a história de Paulo, a coluna da igreja que esse homem foi, que os historiadores falam que depois do Pentecoste foi a história mais marcante da Bíblia, a conversão de Paulo. Foi a conversão mais impactante, que trouxe mais resultado, porque a igreja estava começando e Deus usou ele para expandir o evangelho, para plantar novas igrejas, para falar para reis e gentios e todos. Aquela pessoa que era visivelmente conhecida como inimigo dos cristãos, agora fala do próprio Cristo. Veja que testemunho que Deus escolheu esse homem, que todo mundo sabia quem ele era, e agora começa a falar, não é possível. Esse perseguidor agora é um proclamador do Evangelho? O que está acontecendo com esse homem? E nós vamos ver o que é natural, os discípulos começaram a ficar com medo. Ele deve estar aplicando algum golpe em nós, que ele deve estar se fazendo de crente, para a gente se aproximar e ele captura a gente.
E com razão, talvez você, assim como eu, ficaria com medo de se aproximar de Saulo, pelo menos imediatamente. E ele ficou esses 3 dias ali. Paulo Anglada, só para nós terminar, é um teólogo cristão que faleceu recentemente. Ele fala sobre essa passagem que a campanha de Saulo em Damasco ela foi transformada em 3 dias de prostração. E foi ali que Deus, durante 3 dias, sedimentou a salvação pela graça, fortaleceu o coração dele e trouxe um entendimento espiritual para tudo aquilo que estava acontecendo. Paulo mesmo escreve depois, posteriormente, em 2 Coríntios 4:6, dizendo: Deus mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo vai passar todo o resto da vida dele proclamando esse evangelho que o alcançou, falando a partir daqui da graça salvadora, do poder de Cristo de salvar, de que ele não está ali para agradar homens, de que ele está para agradar a Cristo. A salvação foi impactante na vida de Saulo. Nós precisamos tentar visualizar essa cena, meus irmãos, de um homem que tinha ódio, que era conhecido como um carrasco, agora está como um cordeiro diante de Deus. Que transformação, que poder que Cristo tem para transformar corações assim. O nosso coração não é diferente, meus irmãos. Talvez nós não estávamos perseguindo fisicamente ninguém, mas o nosso coração é mau assim também. Leia o retrato do nosso coração em Marcos 7:19-21. A potencialidade que tem no nosso coração de inveja, de homicídio, de ódio. O nosso coração é mau, assim como era o de Saulo. Talvez nós, não, pela graça de Deus, nós não colocamos isso em prática. Mas o mesmo poder que foi para salvar Saulo, precisou para salvar eu e você. Nós não éramos melhor que Saulo. Deus teve um poder maior, mas nós que já éramos um pouco melhor, precisou de um poder um pouco melhor, porque afinal nós já éramos melhores. Não, meus irmãos. O nosso coração era hostil a Deus também. E se não fosse a graça de Cristo, nós estaríamos perdidos. Nós vamos ver agora, a partir do verso 10, Deus usando uma outra pessoa para dar continuidade nesse trabalho de conversão na vida de Saulo, que foi o irmão chamado Ananias, que era provavelmente um dos líderes da igreja em Damasco. E Deus disse para Ananias: ora, vim em Damasco, verso 10, um discípulo chamado Ananias. Esse não é aquele da história de Ananias e Safira que aparece um pouco antes. Esse é um líder cristão religioso que está catalogado aqui, de um líder, provavelmente um líder da igreja em Damasco, como impiedoso, que aparece mais para frente aqui no livro de Atos. Disse o Senhor, ora, vim em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Olha o verso 13, meus irmãos, qual que foi a reação de Ananias? Ananias conhecia, tinha ouvido falar de Saulo. E ele falou assim, Ananias respondeu para o Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Ele não cita nem o nome, ele fala desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? A fama dele, Senhor, chegou até aqui. Lá de Jerusalém todo mundo tem medo, ele acaba com os cristãos. E para aqui, Senhor, aqui em Damasco, ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E o Senhor está querendo que eu vou até lá onde ele está? Será que o Senhor não está sabendo quem é Saulo? Parece que Ananias estava falando: Senhor, não tem jeito de eu ir lá. Eu estou com medo. Esse homem é muito mau, ele vai me pegar, ele vai me matar. Mas o Senhor disse: veja como Deus é amoroso, meus irmãos. Parece que para nós aqui era para Deus, para Jesus falar assim: você não crê em mim? Eu não vou te usar não, vou chamar outro. Mas o que Jesus falou? Vai. Eu sei que essa reação é natural de medo, de desconfiança, mas vai. Porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Cristo aqui dando um conforto para Ananias, falando: Ananias, eu sei que dá medo, eu sei que eu entendo que você esteja com medo, mas confia em mim, pode ir, porque esse homem é um escolhido meu, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Ananias, por ser um homem temente a Deus, parece que bastou, ele não ficou questionando muito mais, porque o verso 17 diz: então Ananias foi. Parece que Deus encheu o coração de Ananias de fé, de esperança, e ele foi, mesmo talvez ainda com medo, mas o medo já não mais o dominou. Ele começou a enfrentar, falou assim: eu vou na confiança de Cristo, eu preciso ir, eu tenho que ir. Então ele foi. Meus irmãos, isso é muito impactante. Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Os irmãos, John Stott, ele falou assim: essa frase, Saulo, irmão, me impacta até hoje. John Stott falando. Toda vez que eu leio isso aqui, John Stott falando, é muito impactante. Porque no verso 13, Ananias está falando assim: Deus, aquele homem, esse homem, agora ele fala Saulo, irmão. Ele está chamando aquele homem de irmão. Isso é muito significativo, porque Ananias entendeu que Deus o alcançou, que Deus o perdoou, que agora não existia mais barreira entre eles, que ele era um novo homem, e que ele estava sendo incluído na família de Deus. E se Deus o perdoou, se Deus escolheu, quem era Ananias para rejeitar Saulo? Veja como nós precisamos ter essa visão, Saulo, irmão. Provavelmente Saulo nunca ouviu essa expressão na vida dele, tão carinhosa e amorosa, Saulo, irmão. Isso foi impactante na vida dele, como é para nós. E disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito. Ananias agora, como instrumento escolhido por Deus, vai e termina de esclarecer para Saulo: o que aconteceu foi que Jesus apareceu para você, tá? E agora ele me enviou aqui para orar por você, para que a sua vista seja restaurada, e para que você fique cheio do poder de Deus, porque você vai ser muito usado por Deus. Aí diz que imediatamente, verso 18, lhe caíram dos olhos como que escamas, e Saulo tornou a ver. E Saulo tornou a ver. Isso é muito impactante. A seguir, Saulo levantou e foi batizado, provavelmente pelo próprio Ananias. Então aqui, meus irmãos, até aqui nós vemos como que Deus usa circunstâncias mais, talvez, sem lógica para nós. Talvez que nós não conseguimos entender as coisas, e como que Deus vai construindo soberanamente a conversão desse homem, usando outras pessoas, usando até, ensinando para Ananias: confia em mim, vai porque eu escolhi, não precisa ter medo. Nós vemos esse Ananias, muitas pessoas falam que é um herói esquecido, porque imagine, meus irmãos, se fosse você e eu no lugar de Ananias. Se Deus falasse: vai lá na casa daquele homem, porque eu não vou, Senhor, eu não estou com confiança ainda nele. Mas Ananias foi, talvez ainda um pouco com medo, mas não aquele medo pecaminoso que nos faz desobedecer a Deus. Ele colocou a fé dele acima do medo. Ele creu nas palavras de Jesus. E Ananias disse: Saulo, irmão. Isso foi muito impactante para mim também quando li. Quando nós precisamos entender que quando o Cristo alcança uma pessoa, nós não temos direito de rejeitar. Nem quem alcançou e nem quem ainda não foi alcançado, obviamente. Mas muitas vezes nós ainda criamos muitas barreiras. E Ananias foi lá e chamou Saulo de irmão. E agora eu quero ver que com os irmãos, depois de tudo que Deus agiu, usando, convertendo esse homem, fazendo os planos de Deus superarem os planos do próprio Saulo, que era de matar, fazendo Saulo entrar naquela cidade e entrar como um caçador, entra como um servo humilhado. Todo esse pano de fundo que nós vimos, que é tão importante, Deus usando a vida de Ananias para orar por Saulo, chamando ele de irmão. Agora eu queria ver com os irmãos duas evidências de uma genuína conversão, que precisa, pela Bíblia, aparecer em toda a vida daqueles que foram alcançados pela mesma graça que Saulo foi. Como eu falei,
essas particularidades de cair, de ver uma luz, de escutar o nome, isso aconteceu com Saulo, não precisa acontecer conosco. Mas o que nós vamos ver agora são evidências de de uma conversão genuína. A primeira delas está no verso 11. Então o Senhor lhe ordenou e disse: vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Saulo era um judeu, provavelmente ele tinha ido, como a parábola do publicano, talvez ele tinha ido ao templo muitas vezes fazer aquelas orações, mas agora ele estava orando de forma como ele nunca tinha orado antes. A primeira característica de uma conversão genuína é que nós podemos orar a Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Cristo. Agora ele está orando. John Knox, um reformador escocês, um homem de estatura pequena, que fisicamente não botava medo em ninguém, mas que Deus usou ele tanto na reforma da Escócia, era um homem de tanta oração, que a rainha da Escócia, uma mulher tão má, ela falou assim: eu tenho mais medo de John Knox ajoelhado do que de um exército de 10 mil homens. Porque John Knox era um homem de oração, conhecido como joelhos de camelo, de tanto calo que ele orava. Então, nós vemos que a oração, meus irmãos, é um primeiro, não o único, mas é um dos primeiros sintomas de uma conversão genuína. Alguém que agora tem acesso, pode falar, chamar Deus de Pai, clamar Abba, Pai, ver a Deus como Pai. Todos os homens e mulheres que andaram com Deus de forma íntima consideram a oração como principal atividade da vida do cristão. A oração é uma conversa da alma com Deus. Um homem sem oração é necessariamente um homem irreligioso. Não pode haver vida sem atividade. Assim como o corpo está morto quando cessa sua atividade, assim a alma que não se dirige em suas ações a Deus, que vive como se Deus não houvesse, está espiritualmente morta. Charles Hodge. Nós devemos orar. A oração é o oxigênio do cristão. Nós precisamos ter uma vida de oração. E um primeiro sintoma de que alguém foi alcançado, que foi feito filho de Deus, é poder chamar de Deus de Pai, é poder orar a Deus. Falar: Senhor, o Senhor me perdoou. Confessar pecados, ter esse relacionamento com Deus. E é interessante que o texto diz que Saulo estava orando. E a oração, meus irmãos, segundo Timothy Keller mesmo fala, ela é uma continuidade de uma conversa que Deus começou conosco. Nós não poderíamos orar se Deus não se revelasse a nós primeiro. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Quando Deus se revelou a Saulo, agora ele pode orar corretamente. E é assim conosco. Nós temos acesso a Deus, nós podemos orar a Deus, porque ele se revelou primeiro a nós. Porque ele se fez conhecido, e por isso nós podemos chamá-lo de Pai. Por isso nós podemos confessar pecados. Porque a oração, primeiro, é um ato de Deus. A oração é uma fonte de energia. A oração é como um lubrificante para as engrenagens da alma. E essa é uma frase dos puritanos. Veja que todos esses homens colocam a oração como uma atividade fundamental da vida de todo cristão. Será que nós temos cultivado uma vida de oração? Será que nós entendemos que nós agora podemos e devemos orar a Deus? O primeiro fruto da conversão é sempre uma nova consciência da paternidade de Deus, juntamente com a certeza da misericórdia de Deus que foi derramado sobre nós. Não há ninguém, meus irmãos, que foi alcançado por Deus, foi alcançado pela graça, que não expresse uma gratidão, que não queira orar, que não queira agradecer a Deus. Nós agradecemos por coisas tão pequenas que nós ganhamos, um favor que alguém faz com a gente, alguma gentileza, algum presente. Agora você imagine quando Deus se mostra para nós, nos dá a vida eterna, mostra o perdão dos nossos pecados, e essa pessoa não quer orar, não quer manter relacionamento com Deus, não quer ser grata a Deus. É ilógico isso. É claro que nós temos dificuldades de orar. É claro que eu imagino como os irmãos também tenham dificuldade de orar. Mas a oração, ela começa a ser um desejo nosso. Nós começamos a querer conversar com Deus, a querer relacionar com Deus. Esse é o primeiro sintoma. Saulo está orando. O segundo sintoma, meus irmãos, é que Saulo começou a ter um novo relacionamento com a igreja. Saulo antes perseguia a igreja, agora Saulo tem comunhão com a igreja. Saulo perseguia os cristãos,
agora Saulo está tendo comunhão com os cristãos. No verso 19 diz que ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Isso aqui para Saulo era novo. Ele perseguia essas pessoas, ele odiava essas pessoas. E quando Ananias chama ele de irmão, e quando Deus se revela a ele, e ele vê toda a maldade do coração dele, e vê o que Cristo fez por ele, o relacionamento dele com o corpo de Cristo muda. Ele para de ser um perseguidor para ser mais um que vai ser perseguido por amor de Cristo. Veja que mudança na vida desse homem. Ele perseguia os cristãos, agora ele está se sujeito a ser perseguido junto com os cristãos. Mas ele quer manter comunhão com o corpo de Cristo. Veja que essa é uma segunda evidência muito clara de que Saulo realmente foi convertido. E é assim conosco. Quando Deus nos alcança, meus irmãos, quando Deus nos regenera, quando Deus nos derruba, quando Deus nos tira toda a nossa cegueira espiritual, o primeiro sintoma que aparece é um desejo de orar e ser grato ao próprio Deus. O segundo é o prazer na comunhão do corpo de Cristo. É o prazer de se reunir como igreja. Você começa a sentir falta de outros irmãos, você começa a ser alimentado pela comunhão dos irmãos. Saulo foi ali, primeiro por Ananias, foi guiado, orou, e agora ele permaneceu com os discípulos. E Saulo foi batizado, agora Saulo está pertencendo à família de Deus. Ele trocou de ambiente, ele trocou de grupo, ele trocou de tudo. Porque a salvação de Cristo atinge primeiro o nosso coração. O externo é uma consequência. Deus atingiu o coração de Paulo. Deus fez ver quem Paulo era, um perseguidor dele. E agora Deus se mostrou a ele, Deus foi tão misericordioso como é conosco, que não deixou Saulo sozinho. Falou, Saulo, agora você vai seguir sua vida sozinho. Se vira. O que Deus fez? Colocou ele perto de Ananias, um homem temente a Deus, colocou ele perto de outros cristãos, que ficaram ali dias fortalecendo o ministério de Paulo, para Paulo sair pregando nas sinagogas e ter toda essa vida que ele teve de pregador da palavra de Deus. Como é importante a vida da igreja, como o amor pela igreja demonstra um amor pelo próprio Cristo. Como não é natural pessoas que se foram alcançadas por Deus não terem prazer em pertencer ao corpo de Cristo. Que conclusões nós podemos tirar, além das que nós já tiramos? Que Paulo é um modelo de graça, misericórdia e longanimidade do poder de Cristo que tem para nos salvar. Meus irmãos, esse mesmo poder atuou na sua vida, na minha, e pode atuar na sua vida hoje, se você ainda não foi alcançado. Talvez você seja alguém resistente. Talvez você fale, não, mas eu não estou perseguindo nenhum cristão. Mas a Bíblia não descreve um coração meio termo. Ou nós amamos a Cristo, ou nós não amamos a Cristo. Não tem um coração que não ama, mas também não é tão ruim. Talvez você hoje seja obstinado. Talvez você conheça alguém na sua família, talvez bem próximo de você, um cônjuge, um filho, um vizinho, alguém que você fala, esse é tão obstinado. Meus irmãos, se Cristo nos alcançou, se Cristo alcançou Saulo, Cristo alcança qualquer um, porque não há nada mais poderoso do que o amor e da graça de Cristo para alcançar. Nós devemos confiar. Deus faz o que quer, quando Ele quer. E esse texto também fala da providência de Deus, que Saulo não estava entendendo nada. Saulo tinha um plano, e Deus foi guiando todo esse plano, culminando para um plano de Cristo. Desde o apedrejamento de Estevão, por isso que em Atos 26, 14 fala, Paulo, não fique recalcitrando contra os aguilhões, ou seja, não fique lutando contra a sua consciência, contra aquilo que está te incomodando. Não fica tentando fazer de conta que você não está incomodado. E Deus foi usando pessoas, circunstâncias, acontecimentos para fazer tudo o que Ele fez. É assim ainda hoje, meus irmãos. Deus usa soberanamente todas as situações, aquelas que nós não entendemos. E muitas vezes Deus, de forma diferente da de Saulo, mas em outras áreas Deus talvez nos humilha, para que nós podemos realmente saber quem nós somos, para realmente nós sabermos quem Ele é. Tudo com o fim de nos aproximar mais dEle. A regeneração, nós vimos, não é alcançada por boa educação, porque Saulo tinha boa educação. Saulo não tinha uma vida devassa.
Saulo não era um amoral. Saulo era uma pessoa religiosa, que dentro da visão dele ele era certinho. Mas isso não salva. Isso não salva ninguém. Moralismo não é cristianismo, embora o cristianismo nos torne pessoas moralmente melhores também. Nós vemos que a identidade de Cristo com o seu povo é uma verdade confrontadora. Nós vimos isso, que quando alguém persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. A igreja pertence a Cristo, meus irmãos. A igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Cristo. E nós vimos também a graça salvadora, que não foi Saulo que se converteu, não foi Saulo que estava desesperado atrás de Cristo, como nenhum de nós estava e como nenhum de nós está. As pessoas estão comendo, bebendo, se divertindo e esquecendo como era na época de Noé. Não estão valorizando, não estão reconhecendo quem é Jesus, não querem nem saber. Mas a iniciativa é sempre de Deus. Quando um pecador é alcançado, tenha certeza disso, a iniciativa foi sempre de Deus. Foi assim com você, foi assim comigo e sempre será assim. A iniciativa é sempre de Deus. Saulo não se decidiu por Cristo, ele apenas respondeu. 1 João 4,10 diz que nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem despertou em nós esse desejo de responder a esse amor. Não existe ninguém, meus irmãos, neste mundo, e nem perto de você e de mim, que não possa ser transformado pelo poder de Cristo. Talvez você esteja enfrentando pessoas assim, obstinadas. E talvez você fale assim, esse não tem jeito. Porque não somos nós que vamos salvar as pessoas, é Cristo quem salva. A salvação não está no meu poder de convencimento, nem no dos irmãos. Está no poder de Cristo. E não há poder maior do que o de Cristo para regenerar um coração. E não há uma gratificação maior de nós vermos do que alguém tendo os olhos abertos e alguém sendo convertido, alguém vendo a realidade e sendo transformado por Cristo. Que isso nos estimule, meus irmãos, a orar, a evangelizar, a falar de Cristo, a confiar no poder de Deus, a ver que o que o Cristo fez na nossa própria vida e na vida de Saulo, Ele pode fazer ainda hoje. E que isso possa ser um estímulo para nós, que nós possamos sair fortalecidos, de que realmente Cristo tem poder para salvar. E Cristo tem poder para continuar nos salvando, para manter essa salvação em nós até o dia final. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse exemplo maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos sair daqui mais confrontados e exortados e consolados pela Tua palavra, Senhor, sabendo que realmente o Senhor tem poder